Bom, o nosso trabalho sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas vai ser baseado em um tema muito falado e muito pertinente. Então, a gente vai falar sobre o racismo estrutural, que é uma coisa que a gente viu que se apresentou muito no livro, principalmente em um dos capítulos específicos. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho isso. Então, para exemplificar a postura, então, particularmente em relação à escravidão e ao racismo, a gente tem como exemplo o capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o Vergalho, quando o antigo escravo alforriado de Brás Cubas, o Prudêncio, ele é flagrado pelo Brás, castigando violentamente um outro negro publicamente. Então açoitava ele com vergalhão. Por isso, o título do capítulo, O Vergalho. Então, a postura de Prudêncio, então, mesmo alforriado diante do seu antigo senhor, é de completa submissão, chamando o Brás de nhonhô e cessando os castigos ao outro negro a pedido do Brás, respondendo para ele: pois não, nhonhô, nhonhô manda, não pede. Então, assim, o Brás ele fala ao leitor. Era um modo de que o Prudêncio ele tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo elas ao outro negro. Então, o Brás ele fala assim: eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha-se de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava, comprou um escravo e ia lhe pagando com alto juro as quantias de que de mim recebia. Vejam as sutilezas do maroto. Então, o romance que é escrito e publicado antes da abolição, ele é um retrato típico de representante da classe dominante. Então, ele está encarnado no protagonista Brás Cubas, né? Então aqui a crítica ela não está recaindo sobre o Brás, e sim sobre o ex-escravo, o Prudêncio, né? Que após que ele foi liberto, ele se tornou ele mesmo o carrasco de outro negro. Então fica implícita a mensagem amarga do cinismo do Machado de Assis, né? Quando é permitido ao explorado tornar-se ele próprio um explorador. Então, chama muita atenção como os negros aparecem sempre como objetos em relação com a escravidão e o racismo, em uma posição passiva e submissa, completamente à mercê aos caprichos dos senhores, sem nunca oferecer resistência. A única exceção é o caso de Prudêncio. Ele deixa de ser um escravo passivo para tomar de forma ativa o lado dos senhores que oprimem. Mesmo assim, diante do seu antigo senhor, Prudêncio se curva e se submete, agora já não mais pela imposição do castigo e da lei, mas meramente pela força do hábito. Retratar os negros de tal maneira é uma posição no mínimo curiosa para um negro que teve que se colocar como sujeito para fazer sua carreira literária, a troco, é claro, de engolir o sapo e comportar-se bem diante da classe dominante. Os negros escravizados no Brasil, bem diferente de como aparece na literatura de Machado, eles não aceitavam o que os era feito. Eles criaram milhares de quilombos, protagonizaram enormes lutas de resistência, mataram senhores, fugiram aos milhares, resistiram sempre. Muito diferente da postura cínica que apresenta Machado, quando, por meio do seu irônico narrador, na obra Pai contra Mãe, afirma: os escravos fugiam com frequência, eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanhar e pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. A ironia de Machado, ela dirige-se não apenas contra os senhores, mas também contra ele próprio, que não deixa de ser um pouco cúmplice desse estado de coisas, e naturaliza o mito de que os negros eram passivos diante da escravidão. Não eram, e diferente de Machado, eles nunca tiveram a opção de se contentar em escrever. Então as obras de Machado de Assis satirizam a escravidão. Para resistir, precisamos lutar, e muito, como ainda hoje o fazem contra uma sociedade racista que relega a eles o que há mais brutal na exploração e opressão.
Bom, a gente vai falar um pouco sobre o racismo estrutural. Racismo estrutural, basicamente, é o privilégio de alguma raça sobre a outra. Isso ocorre bastante aqui no Brasil com a raça branca tendo privilégio sobre a raça negra. Geralmente, os negros quase não tinham. Hoje em dia tudo está diferente. Não tinham lugar para estudar. O negro era tratado como um indigente, negro, indígena, enfim. O pessoal não dava lugar para eles, pensava, ah, é negro, não precisa estudar. Mas os tempos mudaram e agora está bem diferente. Mas isso ainda continua sendo um racismo, né? Porque muitos pensam, ah, tem poucos negros que vão atrás desses objetivos, mas não é bem assim, não é porque tem poucos negros que estão indo atrás dos objetivos. Tem poucos negros que persistem nos seus objetivos, porque muitos não aguentam tantas piadas de mau gosto, tanta gente ofendendo eles só pela cor. Eles se enchem disso. Eles não aguentam mais. A sociedade brasileira, tem as suas normas também, tem o pessoal que defende, né, o racismo, que é contra o racismo, mas contra o racismo eles estão sendo só muitas vezes contra o abuso de mulheres, ou o espancamento de negros, mas muitas vezes o racismo estrutural é a base disso, porque tem um amigo meu, vamos dizer, supor assim que eu sou negro e eu tenho um amigo branco e ele faz piadas comigo e eu dou risada. Posso até não gostar, mas dou risada assim para interagir. Então, daí ele faz piada e algum outro escuta, uma outra pessoa escuta também vai querer fazer piada. Até que alguém vai querer chegar mais além e vai querer vir me dar um tapa justamente porque eu sou preto. Para os outros achar engraçado para ele querer se tornar popular, entre aspas. Vai começar com tapa, vai começar com soco, assim vai se agravando, isso vai se tornando tipo uma teia. Muitas vezes os brancos acham que podem abusar sexualmente das mulheres negras justamente pela sua cor, por achar que preto não é gente, mas sim, preto é gente. Preto não é mais nem menos do que alguém branco. Existem muitas leis, muitas ações que são contra atos assim, que defendem os negros, justamente porque eles são gente sim, e não tem por que não tratar eles como gente. Eles têm que ter todos os direitos que nós brancos. Eles não têm que ser mais nem menos que ninguém. Eles são pessoas, são capacitadas e têm como correr atrás dos seus objetivos. Então, pessoal, é só não fazer mais isso, cara. Começa com uma piadinha, mas vai se tornando uma teia. Você vai achar que você pode dar um tapa, pode dar um soco, pode espancar a pessoa justamente porque ela é preta. Não. Isso tem que parar. Então, baseado nisso, a gente decidiu trazer o tema racismo estrutural para o nosso trabalho, porque a gente visa que para resistir os escravos, né, eles tiveram que lutar e muito, como ainda hoje eles fazem contra uma sociedade muito racista que relega eles o que é mais brutal na exploração e opressão. Então, vou começar falando o que é o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural, ele é menos perceptível. Então, ele está cristalizado na cultura do povo, de um modo que muitas vezes a gente acha que nem parece racismo. Então, a presença do racismo estrutural, ele pode ser percebido na constatação de que poucas pessoas negras ou de origem indígena, elas ocupam cargos de chefia em grandes empresas, nos cursos das melhores universidades, e coisa e tal. Então, quando não há totalidade de estudantes e é branca, ou quando há utilização de expressões linguísticas e piadas racistas e a gente acha engraçado e a gente trata com normalidade. Então, racismo estrutural é aquilo que é menos perceptível e que a gente às vezes nem percebe que está acontecendo. Então, no cotidiano, da sociedade brasileira, estão normalizadas essas frases e atitudes de cunho racista e preconceituosos.
Então são piadas que associam negros e indígenas a situações muito ruins, vexatórias, degradantes, às vezes até criminosas. Então, ou atitudes baseadas em preconceitos, tipo como desconfiar da índole de alguém pela cor da pele dele. Então, outra forma comum de racismo é a adoção de eufemismos para fazer referência a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor. Então, essa atitude ela evidencia um desconforto das pessoas em geral ao utilizar as palavras negro ou preto pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Então, essas ações elas reverberam nas instituições públicas e privadas, no Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra. Então, elas se materializam, por exemplo, na ausência de políticas públicas que possam promover melhores condições de vida a essa população. Então, para falar sobre os efeitos do racismo na sociedade brasileira, é preciso encarar ele como um fenômeno essencialmente transversal. É preciso entender que ele forma uma teia de violência que afeta jovens, homens, mulheres encarceradas, homens encarcerados, que define os mecanismos que regem o tráfico de mulheres e meninas, que afeta a vida da população LGBT, da população de quilombola e ribeirinha, que explica o preconceito contra as religiões de matriz africana, até ameaçando o direito delas de existir. Então, o que a gente quer visar aqui no nosso trabalho? Que o racismo ele vai muito além do que a gente vê em rede social, do que a gente acha que sabe que um preto passa. Vai muito além de frases bonitinhas em rede social, quando algum ato de racismo repercute o mundo todo. Então, o racismo ele está acontecendo, ele acontece agora e daqui a 10 segundos ele está acontecendo de novo. Alguma pessoa está sendo vítima do racismo, daqui 10 segundos. Então, não adianta a gente se manifestar quando algo toma conta de rede social. A gente precisa estudar sobre, ler sobre, falar sobre e principalmente lutar contra, todos os dias. É preciso dar um passo para trás, vários se for preciso. Entender que isso traz muita carga histórica, que isso não é bobagem e principalmente visando mais um ponto aqui, que racismo inverso não existe. Quem tá na correria tá no Função! Não sou racista, então tira da sua lista todos os comentários imundos e piadas sem graça. Apaga do mapa sua linha de raciocínio superior à minha. Tira da sua cabeça os pensamentos podres sobre os meus penteados. Pare de querer embranquecer o meu legado. Entenda que eu não sou uma vírgula na sua cultura. Eu sou ponto, vírgula, exclamação, interrogação. Eu sou a transversão dessa escondida apropriação. O black, o rasta, o dread, os turbantes são meus. Mas parece que tu não percebeu, porque eu usufrui como se fosse seu. O problema não é usar, o problema é não saber a história por trás de chamada moda. Que em branco é bonito, mas que em preto é foda. Eu tô cansada de aplaudir novela na semana como se preta protagonista, sempre como empregada fosse bacana. Eu cansei de ser empregada, de não ser destacada, de ser vista como coitada. Mas a coitada feliz, que no final se casa com um homem branco, rico, hétero, cis. Mas é como beleza, representatividade da mulher negra representa o samba, a mulher do corpo de primeira, a venda pra galera estrangeira, a moça da cor do pecado, a preta, de bunda grande e peito estufado, a carne mais barata do mercado. Eu cansei de vocês querendo abaixar o meu volume, cansei de vocês acharem que preta só presta no RedTube, eu cansei das piadinhas, cansei dos